Síndrome da mesma face. Do latim, isso que está aparecendo aí na tela. A síndrome da mesma face é um fenômeno que ocorre no meio artístico. Consiste em desenhos de um mesmo artista em que os personagens que ele desenha sempre saem com o rosto muito parecido. Sabe o meme do copia, mas não faz igual? Então, aqui tá mais pra não copia, mas faz igual. Porque os rostos que o artista em questão desenha são como um carimbo. É como se fosse uma fórmula que na cabeça dele é a ideal. Por isso, ele se torna dependente dela e sempre a replica em todos os seus trabalhos. A síndrome da mesma face geralmente está associada à zona de conforto. Vamos fazer uma pequena analogia para ilustrar. Imagine um artista como um padeiro iniciante. Ele estuda a receita de pão e vai praticar fazer. Na primeira tentativa dele, o pão sai cru. Na segunda, o pão queima. Na terceira, ele esquece de pôr o sal. Na quarta, ele põe pouco fermento e o pão não cresce. Na quinta, finalmente ele acerta em tudo. E o próximo pão que ele faz sai tão bom quanto o anterior. Nesse momento, ele vê que pegou o jeito. Então continua sempre fazendo o mesmo pão e se agradando do resultado. Chega uma hora que ele olha de lado aquele livro de receitas que ele usou para aprender a fazer o pão. Ele vê receitas diferentes, pizzas, risoles, coxinhas, esfirras, pastéis e muitas outras. Sente vontade de explorar novas possibilidades, mas lembra do árduo processo que passou até masterizar a receita do pão. E é nesse momento que ele se contenta com o que ele já conquistou, com o que já funciona, com o que ele consegue fazer. A essa altura já deve ter ficado claro que o artista passa por um processo de aprendizado que o leva a tal ponto, e na percepção dele não é preciso ir além, já que os rostos que ele desenha já são bons, mesmo seguindo sempre a mesma receita. Vale deixar claro que fazer todos os personagens com o mesmo rosto ou muito parecidos entre si ainda é uma escolha do artista. Se isso não é uma questão de limitação, não há problema algum nisso. Por exemplo, um artista pode ter se desenvolvido ao ponto de fazer quantos rostos diferentes ele quiser, mas optou por escolher um para adotar na grande maioria dos seus trabalhos. Sempre vai aparecer pessoas para criticar, mas pessoas para criticar aparecem de uma forma ou de outra. Nesse exemplo aqui se trata da escolha dele por gosto pessoal, não por não conseguir fazer diferente se quiser. Mas acredito que na maioria das vezes a síndrome da mesma face não é uma escolha, e sim uma condição que o artista se encontra. Agora vou apontar algumas formas que te ajudarão a criar variação nos rostos que desenhar. A primeira delas é usando a variação de shapes, ou formas, como quiser chamar. A começar pelo formato do rosto, que pode ser mais quadrado, redondo, oval, triangular e por aí vai. Em seguida temos os próprios elementos do rosto, que também podem ser construídos em cima de shapes distintos. Quanto mais combinações diferentes de formas básicas você implementar nos seus desenhos, mais variações de rosto criará. Somado a tudo isso, a gente adiciona mais duas camadas de complexidade. A primeira diz respeito ao tamanho dos elementos. Você pode desenhar olhos, narizes e boca de tamanho pequeno, médio ou grande. Também pode desenhar eles estreitos ou largos. Até aí, a gente já tem uma vasta gama de combinações possíveis, mas dá para adicionar mais, com a segunda camada de complexidade, que consiste em variar a posição dos elementos. Com narizes e bocas, você pode fazer eles mais para baixo, mais centrais ou mais para cima. Já com olhos, além dessas três opções de alinhamento vertical, você ainda pode fazer eles mais separados ou mais juntos. Todas essas são variações que você obtém partindo da construção básica. A lista foi longa, mas esse ainda é o primeiro ponto. A segunda forma que te ajudará a criar variações dos rostos que desenhar é usar fotos de referências. Independente do seu estilo de desenho, tente adaptar a fisionomia encontrada na referência. Utilize fotos de rostos bem diferentes uns dos outros. Rostos de diferentes etnias trarão traços bem distintos e variados, mas a variação não acaba por aí. Você pode usar de referência rostos mais magros e mais gordos, rostos mais jovens e mais velhos, rostos com e sem barba, rostos com e sem maquiagem. Tudo isso vai te ajudar a fugir da síndrome da mesma face. Agora, antes de concluir o vídeo, vou falar um pouco sobre a questão de usar a mesma face de forma proposital. Acredito que a maioria aqui conheça Akira Toriyama e a obra mais famosa dele. O curioso aqui é que dentro de uma mesma obra ele apresenta personagens com rostos variados, mas em suas outras obras ele traz personagens com a mesma face de obras anteriores. De maneira alguma eu tô criticando isso, pelo contrário. Os personagens das obras dele apresentam padrões. Geralmente a aparência remete à personalidade do personagem. Darei alguns exemplos. Um personagem sério, porém bondoso, com um forte senso de justiça. Um vilão inicialmente com um arco de redenção que o leva a se tornar um anti-herói. Esses são só alguns exemplos, mas sabe o que eu acho mais interessante? É que nesse caso não parece uma mera repetição de rosto. Pra mim é como se o Akira Toriyama estivesse escalando os mesmos atores para interpretar os personagens que mais transparecem o papel que eles têm na obra. E eu acho isso sensacional, afinal, comunicar algo que faz parte da arte. Se gostou do vídeo, deixa um like, compartilhe e se inscreva para ajudar o canal a crescer.
Aí na tela tá meu Pix, caso queira contribuir com qualquer valor. Aqui quem fala é o Thalisson, obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima. Tchau!